Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fana Lopes e eu estou chegando aqui com mais um FanaCast para vocês. E hoje vai ser incrível, porque eu trouxe aqui, eu sempre falo, né, que os meus convidados são muito especiais. E hoje não é diferente. Eu trouxe uma convidada aqui hoje muito especial, que ela vai compartilhar um pouquinho da história dela, do testemunho dela, num momento muito delicado que ela viveu, um momento muito difícil, de um desafio muito grande que foi a depressão. Então, se você já viveu esse quadro de depressão, conhece alguém que esteja passando, então não deixa de assistir, porque eu tenho certeza que essa minha convidada de hoje vai trazer ensinos, instruções, dicas de como ela conseguiu vencer esse processo. E mostrar para você também que se ela conseguiu vencer no poder de Jesus, você também pode. Então, espera um pouquinho que essa convidada já vai chegar. Antes, eu quero mostrar aqui para vocês que hoje o meu cenário aqui atrás está um pouquinho diferente. Eu tirei a árvore da vida porque eu recebi na semana passada um presente da Zenilda. Linda, beijo. Olha só, recebi essa linda orquídea. Gente, é ela mesma que faz. Então, se você quiser entrar em contato com a Zenilda, se você quiser ganhar ou adquirir uma linda orquídea dessa aqui como a minha, ela tem um canal no YouTube também chamado Canal da Tia Z. Então entra lá. Zenilda, muito obrigada pelo carinho, viu? Te amo demais. E lembrar também você que, se você ainda não está inscrito aqui no canal da Fana Lopes, você pode fazer isso agora. Porque quando você se inscreve, tudo aquilo que eu posto, todos os meus conteúdos, você já fica sabendo ali em primeira mão. Então, deixa aí já o seu joinha, compartilhe esse vídeo bastante, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E não deixe, então, de se inscrever, tá bom? Combinado? Então, agora eu vou trazer para vocês, vou chamar aqui a nossa convidada de hoje. Eu estou aqui hoje com a Débora Raspante. Linda, obrigada, Débora, por ter aceitado o meu convite, viu? A Débora, ela é escritora, é uma mulher de Deus em primeiro lugar, antes de quaisquer outros adjetivos, né, que a gente possa deixar aqui, a gente gosta do principal, é uma serva de Deus, é uma filha de Deus, e ela escreveu um livro sobre aquilo que ela estava vivendo. Depois eu vou deixar, no final ela vai deixar direitinho, a gente vai, durante a entrevista, falar bastante sobre o livro. Assim dá para ver, Ricardo? Assim, a gente vai falar bastante sobre esse livro. Olha só, Diário da Depressão. Gente, eu li e eu achei, assim, muito bom, sabe? Eu acho assim que para quem está passando por algum problema similar, né, para alguém que esteja vivendo esse quadro, se ler esse livro, eu acho que vai ser assim vai dar uma esperança, né? Vai dar um renovo, vai aumentar a fé e vai ter vontade de vencer como a Débora venceu. Então, vou passar aqui para o Ricardo. Então, enquanto isso, olha só, o Ricardo está mostrando ali para vocês, né? O livro. No final, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre ele, como é que você pode adquirir. Mas agora, Débora, eu quero que você passe aqui agora para a Débora, que eu quero que ela se apresente, né? Fala aqui para as pessoas que estão nos assistindo, Débora. Quem é você? Você é solteira? Você é casada? Onde que você nasceu? Há quanto tempo você está em Brasília? Fala um pouquinho, assim, para as pessoas conhecerem um pouquinho de quem é a Débora Raspante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiro, eu queria agradecer o convite, fiquei muito honrada por todo o cuidado de vocês. Assim, vocês são muito cuidadosos com tudo, a forma de falar. Muito obrigada pelo carinho que vocês estão tendo comigo. Bom, aqui na minha própria descrição sobre mim no livro, né, é o que você falou. Eu me apresento para as pessoas e o maior entendimento que eu tenho hoje é que eu sou filha de Deus. Amém. No meio desse processo, eu vi que nada poderia me descrever melhor do que como filha amada de Deus, né? Essa era a minha maior identidade. Sim. E eu nasci aqui em Brasília, tenho 28 anos de idade, estou solteira. Bebezinho, ó, e solteira, ó. Varões de Deus, hein? E
E atualmente eu sou líder dos adolescentes lá na ID, né? Onde que a gente lindo. se conheceu. Onde que fica a ID? Vamos falar aqui para as pessoas. É onde você congrega, minha né? Igreja que eu congrego, maravilhosa, onde eu amo a minha casa, a minha família. Eu amo aquele lugar de verdade. Amém. Se você mora aqui em Brasília, ou se não e vier visitar Brasília, por favor, não deixe de passar lá na igreja. E depois eu vou deixar na descrição, a gente vai colocar o endereço direitinho, para se um dia você quiser ir visitar, tenho certeza que ali você vai se sentir muito amado e livre para adorar o Senhor. Com certeza. Aquele lugar é incrível, gente. Amém. E, Débora, me diz uma coisa. Você é cristã, mas você já nasceu num lar cristão, num lar evangélico? Como é que foi a sua caminhada com Cristo? Você conheceu o Senhor depois? Quando foi que você se converteu? Conta um pouquinho para a gente. Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais são cristãos, graças a Deus, assim, toda a base do evangelho, assim, eles me ensinaram o caminho correto. Mas eu costumo dizer que existe uma fase em que eu vivi o Deus dos meus pais. Sim. E uma fase em que eu conheci Deus de verdade, assim, é um Deus que eu me relaciono, né? E não um Deus que meus pais que te se relacionavam, né? Exatamente. Passei um tempo um pouquinho distante, duvidando, né? Até nesse período, duvidando de quem Deus era, da existência de Deus, né? Nesse momento, assim. Mas depois eu vi realmente, assim, eu conheci Deus de verdade, assim. Eu me relacionei com Deus, o Deus que se relaciona com os filhos, o Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que estava presente em todos os momentos, o Deus que nunca me abandonou, mesmo que eu tivesse abandonado ele nunca tinha me abandonado, ele sempre estava cuidando de mim em todos os detalhes. E é a pessoa que é a base da minha vida hoje, né? A pessoa que guia todos os meus passos. Amém por isso. E essa semana eu estava até, na segunda-feira, no meu devocional com Deus, e eu falando, né, que que Deus é o meu lugar seguro, Deus é o meu lugar de paz, Deus é o lugar onde exatamente. Então, é nesse lugar que eu vivo todos os dias. Graças a Deus. É um lugar que eu não consigo viver longe hoje, né? E essa percepção sua de quem era realmente Deus, de quem é Jesus, assim, foi ao longo dessa caminhada, assim, quantos anos, mais ou menos, já tem quanto tempo isso? Em 2015 foi o momento em que eu me reaproximei de Deus. Sim. E foi exatamente nesse ano que eu entrei em depressão profunda. Sim. E em tudo aquilo que eu estava vivendo, realmente eu falava assim, cara, não é possível, assim, Deus me abandonou, não tem como, se Deus é bom, por que Deus deixa eu passar por tudo isso? E, na verdade, eu ficava perguntando assim, por quê? Mas eu peguei e mudei a pergunta, assim, o que eu posso aprender com isso, né? Como que eu posso tirar proveito? Mas era porque os meus olhos, eles estavam cegos naquilo que eu queria ver. Sim. Aquilo que eu queria enxergar. E quando eu abri, falei assim, não, deixa eu olhar a situação como um todo. Eu vi que Deus estava cuidando de mim através das pessoas, que Deus estava cuidando de mim o tempo todo. Sim. Que Ele estava me dando forças naquele momento. Que, na verdade, Ele não tinha te abandonado. Nunca tinha me abandonado. Né? Essa foi esse ano eu tive uma experiência com Deus em que Ele me mostrava, assim, todos os momentos em que Ele estava comigo, que Ele chorava comigo, que Ele estava ali me dando força, mas eu ficava duvidando dele, porque eu não queria aceitar. Sim. Então, acho que era a minha percepção, a forma como eu enxergava. Quando eu mudei a forma de enxergar aquela situação, eu vi que Deus estava cuidando de mim, que o amor dele não muda, independente da circunstância que eu esteja vivendo. Com certeza. Às vezes a gente coloca muito o amor de Deus nas circunstâncias, assim, se Deus é bom, se alguma coisa boa acontecer. Não, Deus é bom o tempo todo. Ele quando a gente continua sendo bom. Eu não vou cantar porque senão as pessoas vão parar de assistir essa gente. Que nada. Mas exatamente. E essa bondade ela é algo tão incrível que não é porque uma circunstância às vezes não esteja tão favorável quanto eu queria, que eu vou me chatear, que eu vou ficar muito triste. Sim. E o incrível disso é que hoje eu posso viver tendo paz, entendendo que Deus é bom, mesmo numa circunstância que não me agrada tanto. Então, eu falo que a minha felicidade hoje assim, é constante. Assim, tem dias de altos e baixos, mas assim, a capacidade que o secreto que Deus tem de me transformar em uma conversa, às vezes, assim, tão rápido, assim, até minha psiquiatra... Ela falou isso comigo um dia, ela falou assim, ela fez alguns elogios, mas dentre um dos elogios ela falou assim, eu acho incrível como que a sua fé, ela te ajuda, porque tudo que ela me perguntava, o que você fez nessa situação? Aí eu fui conversar com Deus para depois eu resolver. Porque eu tô com sangue quente, aconteceu uma situação que me deixou ali muito aflita, muito nervosa, e eu tô brava, mas se eu for discutir às vezes com uma pessoa, vai sair duas pessoas machucadas.
E aí eu ia orar, ia me acalmar, assim, a capacidade que o secreto tem de me acalmar de forma instantânea é algo inexplicável. E como é importante, né, Débora, essa intimidade, né? É por isso que a Bíblia diz, né, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e o temem. E a esses, Ele vai revelar os seus segredos. Então, é ali realmente, é conhecendo, é caminhando com Ele, que a gente começa a conhecer quem é Jesus e a gente quer realmente se parecer com Ele, né? Ter o caráter dele, a natureza dele. Débora, eu lendo aqui o seu livro, eu li o livro assim, numa sentada. Eu amo ler. E esse é bem fininho. Eu falei, gente, isso aqui meia hora. Não, eu li com mais vagar. Que leu assim, muito rápido. Sentou assim, começou a ler, virou a noite lendo. É um livro gostoso de ler. Fala de uma experiência mesmo, né? Então, ali você está vendo, assim, como foi um diário, ela colocando ali o passo a passo. E aí você fala lá no seu livro que em 2015 foi quando você começou a perceber ali que alguma coisa estava diferente, né? E, na verdade, é interessante a gente lembrar também que nós somos pessoas diferentes. Cada um tem a sua individualidade, sua particularidade. Nós somos diferentes. Nós agimos de forma diferente, pensamos de forma diferente, reagimos aos estímulos de forma diferente, né? Então, assim, não dá para eu usar, na verdade, por exemplo, a Débora usar a fórmula dela, entregar para você que está vivendo esse problema, entregar o que ela passou como uma fórmula para você. Porque cada caso é um caso, né? Mas no caso da Débora, como que foi, Débora, que você percebeu assim... Gente, eu estou triste, mas isso aqui não é uma tristeza comum. Gente, eu estou me sentindo esgotada, como você sempre relatava, né? Estou esgotada, eu estou muito cansada, mas peraí, tem alguma coisa a mais. Foi em 2015, como é que você chegou a ver que tinha algo ali diferente, que não era só tristeza? No primeiro capítulo, eu começo, né, contando de uma oração que eu fiz para Deus quando eu era criança. Eu não lembro se no livro eu acho que eu não falo que eu era criança, mas eu tinha por volta aí de 7, 8 anos de idade, e naquela oração eu falava assim, Deus, por favor, me leva. As pessoas não gostam de mim como eu sou, elas falam o tempo todo como eu tenho que ser, porque eu era muito tímida, muito fechada, e aí talvez isso dava uma sensação para as pessoas de que elas podiam falar o tempo todo. E para o meu estilo, assim, para o meu jeito, aquilo soava como se as pessoas não me amassem. Então, assim, desde que eu sou criança, eu tenho traços de depressão, então, desde a infância. No livro eu falo, né, sobre um abuso, então assim, pode ser decorrente de tudo aquilo que aconteceu, né, aquilo me tornou uma pessoa mais fechada. Então assim, eu falo que a depressão é uma bola de neve. Então eu sempre tive pensamentos que não eram legais sobre mim, eu sempre lidei com isso a vida inteira. Então eu nunca tive uma identidade. Eu falo que eu passei a minha vida inteira, até aí meus 22, 23 anos... até essa fase assim, de entender quem eu era em Deus, sem ter uma identidade. Então, assim, foram anos sem saber quem eu era. Então, eu achava que eu tinha nascido daquele jeito, que eu ia morrer daquele jeito. Então, eu preferia acabar com aquela dor que eu estava sentindo. Porque eu falei, cara, eu não quero passar o resto da minha vida com esses sentimentos. Eu não quero passar o resto da minha vida tendo que agradar as pessoas. E, assim, é uma busca incansável. Porque, como você falou, as pessoas, elas são diferentes. As pessoas, elas pensam diferentes. E todas as pessoas, por mais que você se identifique muito com alguém, fala assim, nossa, a gente é muito parecido. Em algum momento, vocês vão discordar. Isso não quer dizer que eu esteja errado ou que a outra pessoa esteja errada. Mas a gente é diferente, a gente tem uma singularidade, cada um. Mas é difícil, às vezes... Era difícil eu enxergar que eu tinha um jeito diferente, e que não era diferente, assim, era só porque, às vezes, até aquela... Pessoas têm personalidade forte, assim. Então, assim, a minha personalidade não é daquele estilo. Então, assim, eu era diferente do jeito dela, mas eu não era errada por nada. Então, na minha cabeça, eu passei minha vida inteira tentando agradar as pessoas. E é uma busca incansável, porque eu ficava o tempo todo tentando agradar as pessoas e aquilo, às vezes, eu nunca estava satisfeita e nunca estava feliz, porque não era quem eu era. De fato, às vezes eu olhava e falava assim, cara, essa não é a Débora, mas quem eu era? Eu não sabia quem eu era. Então, quando eu vivi em 2015, assim, chegou no auge, assim,
Eu ia para a faculdade chorando o caminho inteiro. Às vezes eu desligava o carro e eu simplesmente apagava. Eu dormia dentro do carro. Eu comecei a ter excesso de sono, né? Assim, atingiu muito o meu sono. Tem pessoas que ficam com falta de sono. Sim. Eu tive excesso de sono. Então, nesse período mesmo em que eu entrei na depressão profunda, assim, de ficar semanas trancada no quarto, eu dormia 20 horas por dia, assim. Eu dormia, acordava, chorava, comia um biscoito que às vezes deixava ali no quarto, aí dormia de novo. Então, assim, nesse estágio... Naquele semestre eu já estava eu fazia já acompanhamento com o psicólogo. Eu lembro que eu falei assim para ela, não sei o que vai acontecer comigo quando terminar esse semestre na faculdade, porque eu estou usando uma força que eu não tenho para continuar, eu estou esgotada. E aí eu terminei, fiz a minha última prova, viajei, fui trabalhar fora, aí depois já fui para uma viagem de família, daqui a pouco... Eu peguei, nessa viagem, eu já não estava aguentando mais, assim, eu estava muito ansiosa, não estava aguentando ficar perto de pessoas. Eu falei, cara, eu vou embora. Agoniada, assim, vim embora, cheguei, entrei no meu quarto, peguei minha mala, entrei pro quarto, tranquei meu quarto, dormi, fiquei dormindo, assim, por dias. E dali não quis sair mais? Aí dali já foi, então foi de 2015 para 2016, e dali, realmente, eu já entrei no estágio, assim. Aí meus pais viram que tinha alguma coisa de errado, assim, tentavam conversar comigo, eu não queria abrir a porta do quarto para conversar com eles. Esse é um ponto, assim, que eu quero que você fale com a gente sobre isso. Porque, assim, na verdade, a gente sabe que quando a gente vê alguém passando por um problema desse, uma depressão, uma dificuldade dessa, a gente fica ali querendo ajudar, né? A gente às vezes não sabe como, né? Mas a gente quer tentar fazer alguma coisa. Mas o problema é exatamente esse isolamento, que normalmente parece que é uma característica mesmo, né, desse quadro depressivo. A pessoa, ela se isola, ela não quer ver ninguém, ela não quer falar com ninguém, né? Então ela se fecha ali. Então, como é que a gente pode, que estratégia, por exemplo, a gente pode usar para quebrar essa muralha, sabe? Para transpor esse muro tão alto que a própria pessoa constrói ali entre ela e o mundo. Né? Então, como é que faz para chegar, Débora, até uma pessoa que está vivendo esse problema? Esse é um ponto bem difícil, assim. Em todos os lugares que eu costumo falar, assim, sempre tem essa pergunta, né? Como lidar com outra pessoa? E cada pessoa, às vezes, tem uma forma diferente de reagir. Eu, por exemplo, eu criei uma fobia social, assim. Eu teve um dia que eu tive uma crise de ansiedade por estar no meio de várias pessoas e eu queria ir embora, eu estava de carona. Eu me escondi atrás da casa, eu lembro que eu fiquei agachada, assim, eu colocava a mão no rosto, eu chorava absurdo, assim, que eu criei uma fobia social, eu tive uma crise de ansiedade e eu preferia ficar sozinha. Outras pessoas... Era medo, assim, de que alguém pudesse te fazer mal? Era um medo? Que medo era esse? Era um medo de sair, assim... até um dos capítulos é a porta trancada do quarto, né? Eu queria me isolar das pessoas, talvez pelo fato de eu ter sido muito machucada pelas pessoas. E teve muitas pessoas que nesse processo, que às vezes, até uma das formas às vezes, da gente ajudar é sendo presente. As pessoas que mais me ajudaram nesse processo, elas foram presentes. Sim. Então, elas não precisavam falar o tempo todo de um assunto que talvez elas não dominavam tanto. Então, elas me lembravam quem Deus era. Elas falavam assim, tô orando por você. Elas me escutavam quando eu precisava. Teve uma pessoa que ela falou assim, eu estava no meio de uma crise e eu chorando, ela falou assim, eu não sei como te ajudar, eu nunca passei por isso, eu não sei como que eu posso te ajudar a lidar com isso, mas eu tô aqui para você. Então, eu vou ficar aqui te vendo chorar e você pode falar o que você quiser. Porque, de repente, assim, você pode até não saber como lidar com aquilo, não sabe a causa, e ali já não vem nem ao caso, não quero saber o motivo, não quero saber nada, eu quero estar perto, né? Porque isso vai fazer toda a diferença, pelo que você está falando, né, Débora? O fato da pessoa estar ali, oferecer o ombro, de repente você chega, você abraça a pessoa, chora, e está tudo certo, né? Então, é o estar do lado, né? Hoje, eu já até postei um vídeo, né, falando... eu estou postando um vídeo falando sobre cada capítulo, né? E que hoje legal. foi sobre os julgamentos, né? Que é o capítulo 3. E eu falo... Onde que você posta, Débora? No meu Instagram. Depois então... Débora Raspante, _ Isso aí. A gente vai deixar também na descrição, tá bom? O Instagram da Débora. Aí eu sempre posto, assim, conteúdos relacionados a isso, né? Sobre minhas conversas com Deus, sobre... Porque Deus... Eu falo que Deus foi meu remédio, assim. Deus foi...
o subtítulo do livro é a história de como Jesus mudou a minha história, né? Então eu compartilho muito sobre o meu relacionamento com Jesus. E hoje eu postei um vídeo sobre esse capítulo, né? E eu até, às vezes, falando, às vezes é até melhor, assim, do que, às vezes, passar para um livro, né? E eu falo sobre alguns julgamentos que eu recebi. E, às vezes, eram pessoas que tentavam... Eu fico na dúvida até hoje, assim, se elas realmente tentavam me ajudar ou se elas queriam piorar a situação. Mas eram pessoas que, às vezes, falavam assim, não, você não pode aceitar isso. Você tem que sair dessa, você não pode aceitar. E eu fico, gente, quando foi que foi feito um convite para eu entrar? Quando foi que eu aceitei? Quando foi que eu quis entrar nessa situação? E, às vezes, a forma como as pessoas falam, né? Até uma pessoa, esses dias, ela veio conversar e aí tinha uma pessoa da família que tinha depressão. E aí ela virou, né? Ela já tinha falado essa frase assim uma vez, eu não sei se foi aceitar. Eu acho que foi aceitar, você não pode aceitar. Eu já falei que não pode aceitar. Aí na hora aquilo já me incomodou. Aí na segunda eu falei, caramba, eu falo. Aí depois eu falei, toma cuidado um pouquinho, porque às vezes a forma da gente falar, e para quando você está passando por tudo aquilo, é uma tempestade no copo d'água, assim, o copo tá cheio ali, qualquer coisa transborda. Então, assim, qualquer coisa, eu fui de um extremo para um outro. Eu era uma pessoa extremamente calma, uma pessoa que aceitava, e justamente pelo fato de querer a aceitação das pessoas, eu aceitava tudo, até brincadeiras que eu não gostava, coisas que me ofendiam, mas eu aceitava porque eu falava, não, se eu falar que eu não gostei, a pessoa não vai falar mais comigo. Vou perder a amizade dela. Então eu aceitava, só que eu fui para o outro extremo, então eu falo que o ferido, ele fere de volta. Então, como eu estava ferida, eu feri as pessoas de volta, assim, aquilo me ofendeu, então eu ficava com raiva, eu fui para um extremo que eu não estava me reconhecendo, e assim... até muitas pessoas às vezes conversam, que têm depressão, conversam comigo, elas falam assim, cara, meu Deus, como é bom conversar com alguém que realmente entende aquele sentimento, mas às vezes a sensação que eu tinha era que eu era um monstro quando eu tinha esses pensamentos, assim, meu Deus, quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Assim, eu fui para um outro extremo, qualquer coisa estava me estressando, qualquer coisa me fazia chorar, qualquer coisa me deixava com raiva das pessoas. Eu fui para um extremo, mas porque eu estava ferida, eu estava machucada, eu estava muito vulnerável. Então, às vezes, qualquer coisa que a gente fale, a gente realmente pedir a direção de Deus, assim. As pessoas que me ajudaram, o pastor Pedro e a Desse, então até mandar um beijo para eles, que fizeram parte desse processo. Pois eu li sobre eles aí no livro. Eles são incríveis, eles fizeram parte desse processo, assim. Que bênção. Demais, eu amo eles demais. É por isso que eu sempre digo, né? Quando a Bíblia fala, né? Suportai-vos uns aos outros, né? Eu sempre gosto de dizer isso, porque a Bíblia não está falando para a gente tolerar as pessoas, não está falando de tolerância, a Bíblia está falando de ser suporte, de ser aquele que num determinado momento é um esteio para o outro ali, é aquele que vai te levantar, aquele que vai te ajudar, vai te segurar pela mão, né? E aí eu gosto sempre de me lembrar do desenho do Procurando Nemo, né? Já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho incrível. Quando o Nemo estava ali passando por alguma dificuldade, vinha a Dory, né? Com todas as limitações dela, né? Mas ela vinha, vai Nemo, continue a nadar, né? Eu estou aqui com você, eu vou com você. Então, eu acho que o cristão, né, principalmente, né, dos cristãos, melhores coisas se esperam, né? Então, a gente precisa, sim, ter esse cuidado, né? De, por exemplo, tá vendo uma pessoa passar por uma dificuldade dessa, chegar, se aproximar. Gente, o que eu posso fazer para ajudar? Né? Como que eu posso estender aqui a minha mão? Então, exatamente sermos esses suportes na vida das pessoas, né, com quem a gente convive. Débora, então, tem um aspecto muito interessante que eu achei aqui também, e eu queria falar com você. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de anotar tudo que o Espírito Santo vai trazendo ao meu coração, vai revelando. Então, eu ando com um caderninho para todo lugar que eu vou, um caderninho, uma caneta. O Espírito Santo falou alguma coisa, eu na hora anoto. Eu não quero deixar que nada se perca. Porque, assim, a cabeça da gente vai ficando, né? Com o tempo, com a idade, né? Então, não dá para confiar. Então, assim, às vezes o Espírito Santo te entrega algo tão precioso e, de repente, se você não anota, aquilo se perde. Então, eu faço exatamente assim. Estou lavando louça, às vezes estou com a mão toda ensaboada, mas o Espírito Santo revelou, meu filho, eu lavo essas mãos na hora, enxugo ali e já anoto. Então, eu achei interessante quando você resolveu escrever sobre essa experiência, sobre aquilo que o Espírito Santo estava movendo ali no seu coração, trazendo ali no seu coração. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, o fato de você querer escrever, foi uma vontade sua?
Ou foi uma estratégia que algum profissional te deu, um psicólogo, um psiquiatra, olha, escreva tudo assim para você colocar para fora. Ou foi, já naquela época, você já pensou assim, bom, se eu registrar tudo, lá no futuro, isso pode ser útil para mais alguém. Como é que foi esse processo aí? De começar a escrever esse livro tão precioso? Olha, eu acho que um livro eu nunca pensei em que dessa história sairia um livro, né? O dia que foi marcante para mim foi um dia que eu estava conversando com o pastor Pedro. Ele falou assim, Débora, hoje você não entende o porquê, mas mais para frente você vai poder ajudar outras pessoas que têm passado por isso. E aí na hora eu falei assim, caramba, eu não queria nem estar viva amanhã, quem dirá poder, como que eu vou conseguir ajudar outras pessoas? Mas a minha linguagem do amor, né, principal, como eu demonstro amor, é atos de serviço. Então, eu gosto de servir muitas pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. E eu falei assim, cara, será que um dia eu vou conseguir ajudar as pessoas? E naquele dia, depois dessa conversa, eu cheguei no meu quarto e eu lembro até hoje dessa conversa que eu tive com Deus. E aí eu abri meu coração para ele, assim, eu falei, tudo que eu estava sentindo, eu falei assim, Deus, a minha vida não está do jeito que eu quero, as coisas não andam da forma como eu estava esperando, minha vida não faz o menor sentido, eu não consigo ver motivos para continuar existindo. Então me ajuda. Aquele dia foi o dia que eu falei assim, Deus, eu preciso de você para sair dessa situação. E até umas 2 semanas atrás, eu achei umas coisas que eu nem lembrava disso, que eu tinha um blog no final da adolescência, assim, para a juventude, eu olhando assim, eu falei assim, gente, será que foi eu que escrevi isso mesmo? Então, eu sempre gostei muito de escrever. Uhum. E, às vezes, até no momento da raiva, assim, e eu sempre fui uma pessoa pacífica, assim, então, às vezes, no momento da raiva, você escreve ali, às vezes é tão... A raiva até sai. É libertador, assim, não é? Libertador. Então, você pega aquela canga que está ali nas suas costas, parece que você transportou para outro lugar. Pronto, depois ali você embola, joga fora, foi embora. Não, tanto que às vezes eu até vou contar alguma coisa assim para uma pessoa e eu tô ali com raiva, não, você não vai acreditar. Aí eu mando áudio, daqui a pouco eu apago. Nossa, eu só precisava falar, que bobeira, eu só precisava, né? Colocar para fora falar isso, não, o que eu estava sentindo. Uhum. E, então eu sempre gostei muito de escrever. Quando eu comecei a escrever o livro mesmo, eu já estava numa fase de entendimento, assim, do que Deus... Mas eu não tinha ideia de que seria um livro, de fato. Eu achei que eu estava escrevendo para pessoas próximas a mim que também estavam passando por isso. E eu lembro do dia que eu cheguei e Deus falou assim, começa a escrever. Eu lembro que os planos de Deus são mais altos que os nossos. Não, com certeza. A gente que não consegue enxergar, né, onde Deus quer, o que Deus está preparando. E Deus já está preparando algo muito maior que a gente não consegue ver com os olhos naturais. Sem dúvidas, assim, Deus surpreende demais. E às vezes não da forma como eu estava esperando, mas do jeito dele, assim. O importante para mim hoje é saber que Deus está cuidando de tudo, independente, às vezes muitas coisas não saíram como eu planejei, mas eu sabia que Deus estava cuidando, assim. Esse processo me deu convicção de uma coisa na minha vida. Deus, se você estiver comigo, a gente vai dar conta de tudo. Vai dar tudo certo. A gente vai resolver tudo. Então, se você está comigo... E eu achei interessante que você falou uma coisa assim que eu acho incrível. Você disse assim, aí eu tentei, e chegou uma hora que não deu mais. Eu entrei para o meu quarto, fechei a porta ali e fui falar com Deus, né? Naquele momento, você se rendeu. Falou assim, olha, na força do meu braço não dá certo. Né? Então, eu preciso me render à ação e ao poder daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensa ou pode imaginar. Então, Deus ama rendição. Então, quando você fala que naquele momento ali você se rendeu a Ele, ali você está falando assim, Espírito Santo, pode fazer do seu jeito, que eu estou aqui para ser seu instrumento. É porque Deus sempre esteve lá no meu quarto, Deus sempre esteve tentando me ajudar, Deus sempre estava ali ao meu lado. Então, depois disso, eu vi que estava cuidando de mim pelas pessoas, que Deus estava cuidando de mim com os profissionais que eles foram colocando. Assim, nesse momento, assim, tudo foi se encaixando. Até uma das formas, quando você perguntou de ajudar, depois a psicóloga que me acompanhou, assim, que fez toda a diferença nesse tratamento. Será que a gente depois poderia deixar o contato dela? Hoje mesmo, olha só como são as coisas. Antes da gente começar a gravar, um amigo muito querido meu ligou para a gente e falou assim, eu estou precisando de um psicólogo cristão.
E aí, assim, na hora não me veio ninguém, e já conversando com você aqui agora, de repente já é uma ajuda também. Então, depois a gente pode deixar ver se com ela, se pode, né? Contato e deixa pra gente deixar o contato. No link, seu Instagram, né, também. Isso, lá na descrição do vídeo, né? Se a gente coloca, eu vou falar com ela. Ela foi maravilhosa, assim, a Cláudia fez toda a diferença nesse processo. E quem conseguiu, assim, quem falou com ela foi o pastor Pedro. Então, assim, as pessoas, elas ajudaram, assim, não, vamos atrás, assim. Quando a psiquiatra que me acompanhou também nesse processo, eu cheguei em vários psiquiatras antes, assim, eu tomei medicação errada que me gerou, assim, até desencadeou síndrome do pânico, assim. Então, foi um processo que, gente, eu olho para trás hoje e falo, foi Deus, eu não tinha como sair dessa situação se eu não tivesse, se Deus não tivesse me ajudado, se Deus não tivesse me dado uma identidade, né, como eu falei no vídeo hoje. Assim, as pessoas falavam, criticavam, julgavam, e aí a maior pergunta que eu fazia era, Deus, fala isso a meu respeito? Essa é a verdade do céu sobre a minha vida? E se a resposta for não, eu não podia aceitar aquilo como verdade. Mas se eu me deixasse levar pelo pensamento das pessoas, se eu não tivesse minha base firmada em quem eu era em Deus, eu só conheço quem eu sou, conhecendo quem Deus é, porque foi Ele que me criou. Então, se não fosse essa base, seria muito difícil passar por tudo isso, assim, seria, eu não sei, assim, eu realmente não consigo não falar de Jesus na minha história, porque Ele fez a diferença na minha história, assim, Ele que me tirou dessa situação. Com certeza. E quando você está falando aí de a questão da identidade, né, eu acho isso, assim, importantíssimo. A gente precisa realmente descobrir quem nós somos em Cristo, né? Porque quando a gente, no livro você fala isso, que sempre teve uma autoestima muito baixa, né? Então, a questão da autoestima baixa, o que acontece? A pessoa fica precisando de validação das pessoas o tempo todo, né? Então, aí você fica dependendo de informações dos outros para ver se você tem valor ou não. E não é isso que Deus diz, né? O que Deus diz pra gente, né? Quando você teve esse encontro com Cristo mesmo, Ele te mostrou quem você era nele, Ele restaurou sua autoimagem, Ele te deu uma nova identidade, que é a identidade de filha de Deus, né? Então, ali naquele momento, você tomou posse de todas as promessas de um filho de Deus. Eu sou amada, eu sou filha, sou perdoada, sabe? Então, assim, todas as promessas eu passo a adquirir naquele momento em que eu entendo quem eu sou, né? Eu aceito ali, eu recebo o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. E ali naquele momento, então, eu passo a ter a identidade, eu chamo de a identidade dos céus. Porque a gente está nesse mundo aqui de passagem, né? A gente tem a nossa identidade civil, que nos identifica, que nos permite praticar os atos da vida civil, mas eu gosto muito da identidade espiritual, né? É necessária, é fundamental que a gente tenha essa identidade, para a gente exatamente, como você falou, se posicionar. Quando alguém vier falar alguma coisa, Débora, hoje o seu cabelo está feio. Ah, gente, eu sei quem eu sou em Cristo, é assim, eu estou me sentindo ótima, sabe? Aquilo não te abala mais, né? Então, essa questão da identidade, eu acho que foi fundamental, né? Assim, nesse processo, né, Débora? Com certeza. Entender, isso para mim é o ponto principal, é você entender quem você é. Sim. Você entender, mas para eu entender quem eu sou, por isso que eu começo o capítulo o livro com uma carta do amor, a carta de Deus. Achei lindo isso. Eu tentei seguir uma linha, porque para eu entender quem eu sou, eu preciso me aproximar de quem me criou. Sim. Tem até uma vez que eu estava fazendo a parte de marketing, né, de uma pessoa, e aí eu lembro que eu vi ela fazendo ali a receita, que eu acompanhei ali os bastidores, né, para a questão de divulgação, e aí eu peguei e coloquei lá, assim, chocolate, assim, coloquei umas descrições, e quando eu mostrei para ela, ela falou assim, não, peraí, mas tem os temperos tais, as especiarias, é chocolate belga. Tipo assim, ela sabia o valor daquilo, porque foi ela que fez. Ela que criou. Então, quem criou a gente é que sabe sobre a gente. Exato. Então, me relacionando com Deus, como eu sou imagem e semelhança dele, quanto mais eu me aproximava de Deus, o dia que eu fiz essa oração, eu comecei a me aproximar de Deus. Então, eu comecei a orar, assim, Deus... falar tudo que eu estava sentindo, orar, assim, a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Então, eu conversava com Deus, tipo, Deus, hoje meu dia foi horrível, hoje eu estou me sentindo assim. E eu sempre tive diário, então, assim, fui escrevendo tudo que eu estava sentindo.
E eu até olho, assim, a mudança, assim, às vezes eu falo, cara, como eu ficava com raiva de coisa tão, assim, às vezes um acontecimento, mas aquilo para mim era algo enorme, assim, que acontecia, assim, uma proporção muito grande. E então, aqueles acontecimentos, assim, me chegavam, assim, para Deus, nossa, eu fiquei com muita raiva daquilo, e hoje é justamente aquilo que eu falei, da bondade de Deus. Aconteceu, mas Deus continua sendo bom. Sim. E esses dias, Deus estava me lembrando muito sobre Gideão. E aí eu parei, fui ler a história, assim, fui ler o versículo, né, que fala sobre Gideão, e o Espírito Santo ministrou algo muito forte, porque ele pega e chama Gideão de forte, corajoso, guerreiro forte, corajoso. Mas versículos antes, Gideão estava escondido com medo. E aí, na hora, Deus falou bem assim para mim, Débora, eu não te enxergo como a realidade da terra, eu te enxergo com a realidade do céu. E na realidade do céu você é guerreira, forte, corajosa. Isso. Mas por que o Espírito Santo me levou àquele versículo? Porque eu estava com medo. Então, às vezes, quando a gente fala, as pessoas, nossa, mas você tá... Eu postei sobre isso, sobre Gideão, né? Aquilo que Deus estava falando comigo, escrevi. Eu gosto muito de escrever aquilo que Deus está ministrando. Eu também. E aí, é muito... Gente, escreva. Nada pode se perder. Às vezes, nada pode se perder. Se eu não consigo escrever, eu pego e gravo um áudio. Assim, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp que eu fico mandando áudio. Porque, às vezes, a gente esquece muita coisa. Até quando eu fui pegar e terminar o livro que eu fui ler meu diário, eu falei, caramba, gente, eu escrevi isso. Deus falou isso comigo, assim, como aquilo relembra, até o crescimento, assim, no livro tem uma linha do tempo. Sim. Então dá para ver, assim, a diferença nítida dos meus textos de 2015 até 2021. Então, foi tendo mais leveza. E foi ficando menor. É verdade. O Gabriel até comentou isso. Ele falou assim, nossa, já sei que seu ano foi muito bom quando o texto tá pequeno. Deus, obrigada por tudo. Foi um ano incrível. Tipo que assim, bênção, que bênção. Então tem a linha do tempo, assim, dá para ver a diferença nítida assim, na minha escrita, nos meus sentimentos, naquilo. Então, assim, eu gosto muito de escrever. Eu tenho vários cadernos. Esses dias eu estava procurando alguma coisa que Deus tinha me falado, e aí eu saí procurando assim, nos cadernos, e aí eu lá com 50 cadernos procurando. E eu tenho um caderno que é só conversa com Deus, tenho um caderno de... sugestão para você ter. O caderno da gratidão. Tem o caderno da gratidão, tem o caderno da gratidão, de quem eu sou, de quem Deus é. Dos sonhos, né? E aí é bom quando assim, um ano... fecha um ciclo e você, pronto, olha quanto sonho eu realizei, que esse aqui ainda não realizou, mas vou passar para o ano seguinte. Muito legal. Até esses dias compartilhei nos meus stories a minha cabeceira da cama, gente. Esse daqui é um caderno de tal ano, mas que tem muita coisa ali. Esse daqui é meu caderno com Deus. Esse daqui é o caderno para um assunto específico. Esse aqui é o caderno de palavras que Deus me dá. Que legal. Eu entendo perfeitamente, que eu também sou assim. É dividido por temas cada caderno, mas eu tenho um que é só um diário, assim, que eu escrevo para Deus. Assim, que legal. Igual eu escrevi, Deus, você é meu porto seguro, é aqui que eu encontro, assim. E geralmente a maioria começa assim, oi, Jesus. E aí eu conversando com Jesus, escrevendo que coisas legal, que ele me faz sentir. Que bênção, gente. E assim, nessa questão a gente está voltando um pouquinho aqui na questão da identidade, isso é muito importante, porque da mesma forma que existem aquelas pessoas que são os encorajadores, né? E como o mundo está precisando de encorajadores, né? Existem também aqueles desencorajadores, infelizmente. Então, aí você está ali seguindo um processo, passando pelo processo, e de repente chega aquele e sabe, fala alguma coisa, acho que não vai dar certo não. Olha, pelo que eu estou vendo, ela não sai dessa não. Sabe? Então, são coisas assim que limitam, né, os seus passos ali. Ainda mais para uma pessoa que está passando assim, por um quadro depressivo, né? O que a pessoa mais precisa, de repente, às vezes, é um abraço. Só a pessoa não precisa, às vezes, falar nada, né? Então, assim, não seja um desencorajador. Não estou dizendo especificamente no caso de alguém que esteja passando por uma depressão. Em quaisquer casos. Por exemplo, a pessoa está vivendo um sonho, está ali planejando algo incrível, vem, apresenta para você e você fala assim... acho que não vai dar certo, não. Então, assim, não seja um desencorajador, né? Eu me lembro da história de Neemias, né? Neemias lá, na reconstrução ali dos muros de Jerusalém. E ele estava ali, firme, forte, trabalhando. De repente, chega Sambalate, Sambalate, Tobias e Gesem. E eles chegam lá justamente para
fazer com que ele se desanimasse para que ele parasse. Então, né, o desencorajador, ele tem esse papel de tentar fazer você, assim, desistir dos seus projetos. Então, seja sempre esse que encoraja, aquele que leva apoio, que estende a mão, né? Mas então, Débora, continuando aqui, você falou aí em algum momento que passou pela sua cabeça a questão da morte, né? Isso foi assim muito claro. Como é que foi que você lidou com isso, com essa questão da morte? Foi uma coisa que passou assim rapidinho e depois você não pensou mais nisso? Como que foi? Não, isso foi uma coisa que me acompanhou literalmente desde que eu era criança, quando eu fazia aquela oração. Aquela era uma oração que eu fazia constante. Eu lembro de uma vez em que eu segurei a grade da janela do meu quarto, na casa que eu morava quando eu era criança, e eu coloquei a cabeça lá e eu gritava assim para Deus, me leva, eu não quero estar aqui. Então, isso foi um pensamento que me acompanhou a vida inteira. E você chegou a pensar em tirar a sua própria vida? Várias vezes, várias vezes. Mas era uma dor muito forte que eu sentia. Então, a gente precisa, né? As pessoas, elas nasceram para se relacionar, elas querem se sentir amadas, elas querem se sentir aceitas. Mas quando eu coloco essa minha necessidade nas pessoas, eu sempre vou me frustrar, porque as pessoas, elas são falhas, assim como eu erro com as pessoas também, elas podem errar comigo. É óbvio que a forma como eu trato o outro diz sobre mim. Sim. Então, se eu trato as pessoas mal, aquilo diz sobre mim. Não diz sobre a pessoa que às vezes... A gente dá aquilo que a gente tem. Exatamente. Então, a forma das pessoas me tratar diziam sobre elas, mas a forma de eu reagir diz sobre mim. Então, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim que precisava ser preenchido e eu tentava preencher com as pessoas. E as pessoas, elas não vão preencher o vazio que tinha dentro de mim porque é só Deus que podia preencher aquele vazio. Com certeza. Então, às vezes, a gente coloca muita expectativa assim, o dia que eu casar, eu vou ser feliz. O dia que eu trabalhar e ganhar 30 mil reais, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver tal carro, aí você casa. Aí você, não, eu preciso agora de um filho. Aí você tem um filho, não, eu preciso agora de 2. Porque se a gente coloca a nossa felicidade em coisas que mudam, a nossa felicidade vai mudar de acordo com as circunstâncias. Sim. Porque hoje eu posso ter muito dinheiro, amanhã eu posso não ter dinheiro. Sim. E aí eu vou ser triste porque eu não tenho dinheiro. Então, quando a gente coloca a nossa felicidade em algo que não muda, que é Jesus, porque ele não muda, a nossa felicidade não muda com as circunstâncias ao nosso redor. Então, eu ficava colocando expectativa em cima das pessoas. Eu ficava querendo... Eu sempre achava... Nas coisas também. Então, o dia que eu completar 18 anos, que eu tiver carteira, o dia que eu... aquilo, o dia que eu... O dia... E eu pegava vários caminhos. Eu tenho uma frase que eu falo que quem não sabe quem é, não sabe para onde ir. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho leva a frustrações. É até um trechozinho da história lá do Alice no País das Maravilhas, né? Quando o coelho chega para Alice e pergunta assim, para onde você está indo? Ela fala assim, eu não sei. Ele falou assim, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É interessante. Eu acho que eu não assisti. Então, olha, tá falando, eu nem sabia. Então, dá uma olhadinha. É exatamente isso que o coelho fala para ela. Ele fala, olha, Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Para a gente saber onde a gente quer ir, a gente precisa saber quem a gente é. Exatamente. Então... E nós temos um alvo, né? Não é assim? Nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo. Exatamente. Né? Hoje, quando eu vou escrever minhas metas, assim, do próximo ano, assim, ela é completamente diferente das metas que eu escrevia. Eu falo assim, e é uma coisa que até é difícil, assim, para as pessoas, às vezes, pode até gerar um certo tipo de medo. Mas para a Débora, de 10 anos atrás, a Débora de 17, que estava planejando a vida ali, vou completar 18 anos, vou começar a trabalhar, vou começar a ter independência, vou começar a ter muito dinheiro. Eu lembro que eu falava assim para Deus, eu sabia os planos de Deus para mim, assim, Deus já, só que eu falava assim, não, Deus, tira o cavalinho da chuva, porque isso eu não vou. Eu quero ter minha independência, eu quero trabalhar, ter meu dinheiro, minha casa, tipo assim, eu quero construir minhas coisas. E eu falo que o meu maior pesadelo era a vida que eu tenho hoje, assim, se eu olhasse. E o meu maior pesadelo hoje era a vida que eu queria, porque eu estava colocando a minha vida nas coisas materiais. E eu vi que as coisas materiais, elas não me levavam para nada. Eu trabalhava, né, nessa época, eu comecei a trabalhar com 18 anos, assim, eu comecei a trabalhar antes mesmo de tirar carteira, assim, em busca daquelas metas, assim, aquelas pessoas que
você precisa ganhar dinheiro, você precisa começar cedo, você precisa batalhar, você precisa trabalhar muito e não sei o quê. Eu trabalhava, assim, incansavelmente. Trabalhava quase de segunda a segunda, e eu vou fazer aquilo, eu precisava ser a melhor em tudo, eu me cobrava ser a melhor, eu vou ser muito boa. Eu comecei a trabalhar, eu fui crescendo na empresa, e eu vou fazer isso, eu vou ser. E aí, quando eu me entrei nesse esgotamento, assim, esse esgotamento mental, sentimental, eu entrei nessa fase da depressão, eu vi que nada daquilo que eu buscava podia preencher. O dinheiro não ia preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. A aceitação das pessoas não ia preencher, diplomas não iam preencher aquilo, certificações, o maior cargo na empresa, nada ia preencher aquilo. Quando eu me vi naquele vazio, eu falei assim, cara, nada do que eu corri atrás. A nossa alma, ela é insaciável, né? Como você falou. Eu estava até contando num dos vídeos aqui que quando eu tinha 18 anos, aí eu estava, ai meu Deus, eu preciso ter um carro, queria tanto ter um carro, queria tanto. Aí consegui o meu primeiro carro, que era um Fusquinha azul. Gente, como eu amava aquele Fusca, né? Nossa, eu estava muito feliz, agora eu estou feliz. 1 ano, 2 depois, gente, peraí, agora eu tenho que trocar esse carro, eu preciso de uma Brasília 77. E aí troquei para uma Brasília 77. Depois da Brasília, aquilo já não estava bom. Então, a nossa alma, ela realmente é insaciável. Então, se a gente ficar... como eu sempre falo aqui também, correndo atrás daquilo que tem preço, a gente acaba se esquecendo daquilo que tem valor para a gente, né? Exatamente. Então, a gente não pode desprezar aquilo que tem valor, né, por conta de correr atrás, incansavelmente, como você falou, atrás daquilo que tem preço, né? Cara, exatamente, porque assim, sempre vai surgir algo melhor, sempre vai ter algo novo. É verdade. Sempre vai ter alguém que é melhor que você em algo. Com certeza. E às vezes assim, não, você sempre vai ser bom, assim, não vou... Assim, vão ter pessoas que é melhor. Sim. Tem muitas pessoas que são melhores do que eu em várias coisas. E hoje eu consigo olhar para essas pessoas e falar, esse é o propósito delas, é o jeito delas. E o meu jeito, eu sou melhor nisso. Sim. Esses dias eu olhei e falei assim, cara, Deus me deu um dom para escrever. Realmente. E assim, não estou sendo soberba, assim, porque eu olho para o que eu escrevi e eu falo assim, cara, não fui eu, foi Deus que escreveu, porque às vezes é igual eu falei. E é uma leitura. Foi eu que escrevi. E é uma leitura gostosa, como eu falei, porque é uma leitura acessível, né? Você lê, o meu livro ficou todo rabiscado, né? Que eu anoto, eu vou rabiscando tudo. A minha Bíblia, então, é cheia de interrogação, exclamação, é toda assim. Então, assim, é um livro com uma linguagem muito acessível. Então, assim, você, e principalmente pelo fato de você ter vivido, né, aquela experiência, passar algo que você viveu, né, que você vivenciou, fica muito mais palpável, né? Então, achei muito legal. E eu acho que, naquela época... Quando eu estava trancada no meu quarto, eu ficava pesquisando, pegava o celular e ficava pesquisando. Pessoas que passaram por depressão. É possível sair da depressão? E olha que eu estudava psicologia. É possível sair da depressão? Eu ficava pesquisando constantemente, assim, queria histórias de superação. Porque a gente precisa de esperança. As pessoas elas precisam de esperança para continuar, elas precisam de esperança para terminar uma faculdade um dia, para sair do trabalho, para crescer na vida. E eu não estou falando, quando eu disse ali de buscar, não estou falando que é errado a gente querer ser bem-sucedido, a gente querer ter as coisas, mas aquilo não pode ocupar o nosso coração. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Verdade. Então, às vezes, Deus quer o nosso coração, Ele não quer as coisas que a gente tem, Deus quer saber onde está o nosso coração. E eu ficava pesquisando. E eu não encontrava. Assim, a depressão ainda é um assunto muito pouco falado, que as pessoas ainda têm um tabu, as pessoas enxergam a depressão como fraqueza, e eu escutei isso diversas vezes. Quando você fala dos julgamentos, eu quero até voltar um pouquinho nesse tema. Assim, você é fraca, porque você... Gente, eu já cheguei a parar em emergência, assim, de tão mal que eu fiquei com coisas que as pessoas me falavam. Assim, eu precisei dobrar minha medicação. E isso por causa de uma discussão, assim, que a pessoa falava, né? No caso, que a pessoa falava aquilo. E mensagens que eu recebia, posts que as pessoas faziam sobre como a forma como as pessoas falavam sobre aquilo. Não, só tem depressão quem quer. Assim, era muito absurdo, assim, as coisas que eu escutava, que me deixava cada vez pior. Então, eu ficava toda hora, assim, será que eu consigo sair? Eu procurava, assim, gente, eu quero ver uma história, eu quero ver um vídeo de uma pessoa que eu posso olhar e falar assim, eu consegui sair da depressão. Eu precisava de esperança. As pessoas, elas precisam de esperança. E eu não encontrava. E aí eu falei assim...
eu quero que a minha história possa ajudar outras pessoas. Se eu puder facilitar o caminho, óbvio que o que serviu para mim não necessariamente vai ser, tanto que o último capítulo do livro é um termômetro, que foi Sim. até um dos outros elogios que a psiquiatra fez. Sim. Que ela falou assim, você tem um termômetro muito bom, porque na hora que eu vejo, até hoje, assim, eu me policio muito. E acho que qualquer pessoa tem que se cuidar, tem que ver os seus limites, conhecer até onde você pode ir. Eu não sou uma super-heroína que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Por mais que eu me cobre, eu tento ser essa pessoa, assim. Eu sou muito proativa, eu não quieto o tempo todo, assim. Gente, até quando... O dia que eu tô tranquila, eu até inventei de cortar meu cabelo em casa. Então, assim... Não acredito. Não. Esse é o seu que foi consertada pela minha amiga. Então, eu sempre tô fazendo algo. E, às vezes, eu preciso falar assim, cara, eu preciso de descanso. Esses dias eu peguei simplesmente, segunda-feira, que é o meu dia de folga, eu desliguei o meu celular e falei assim, eu preciso descansar. Eu passei o dia inteiro. Falei assim, vou ler um livro, vou ler a Bíblia, vou conversar com Deus, assim, eu preciso fazer um detox hoje. Então, porque você passou a se conhecer. Me conhecer. Você começou a conhecer os seus limites, até onde você pode chegar, né? Exatamente. E que sinal, que indícios você tem ali de que, tá na hora de descansar. Né? A gente só consegue construir e saber o nosso limite quando a gente erra. Verdade. E a gente não pode desistir, a gente precisa se dar várias segundas chances, assim, várias chances. Porque para eu saber que eu não podia passar um caminho, eu errei, gente. Sim. Eu fiquei mal, eu fiquei triste, eu quase voltei. Eu falei assim, cara, daqui eu não posso. Então eu fui construindo esse termômetro, assim, aqui eu não posso passar, aqui já dá para eu ir. Essa pessoa aqui já me machuca demais, eu preciso me afastar um pouco. E... Então, assim, eu fui sabendo ali, esse aqui é o meu limite. E o meu limite, ele vai mudando com o tempo. Então, assim, na época que eu fui construindo, eu tomava medicação. Quando eu parei de tomar medicação, eu mudei tudo. Eu mudei completamente a minha rotina. E é até nisso que a gente fala que as circunstâncias não podem definir. Porque o ano que eu parei de tomar medicação foi o ano que entrei em pandemia. Sim. E foi um ano que muitas pessoas começaram a tomar antidepressivo, muitas pessoas começaram a tomar remédio para ansiedade. E todo ano eu faço todo ano 2 anos. Agora eu vou completar 3 anos, gente. Agora em dezembro, completo 3 anos sem medicação. Graças a Deus. E eu faço um vídeo, né, falando sobre esse processo. E quando eu completei 1 ano, eu falo sobre Paulo, quando ele está preso, né? E aí Deus abre as portas e o carcereiro, ele procura, né, eles, e aí ele fala, meu Deus, fugiram. E ele tenta tirar a própria vida. E aí Paulo prega para ele, né? E a pergunta é quem realmente estava preso. Porque Paulo, no mundo, ele estava numa prisão, mas Paulo era livre. Sim, ele estava orando lá dentro da prisão. A Deus, exatamente. E o carcereiro que estava livre, ele estava preso. Então, assim, quem realmente estava livre naquela situação? Sim. Então, num momento muito difícil, e assim, teve vezes, e foi difícil, assim, teve vezes que eu falei assim, cara, eu deixei uma caixa reserva. Assim, se eu precisar, tá aqui minha caixa reserva. Porque o remédio, de certa forma, ele era um braço a mais, ele me ajudava no dia a dia. Na verdade, é um coadjuvante do processo, né? Como a gente estava falando, nem todo mundo passa pelo mesmo processo, cada um tem o seu, né? Você precisou da medicação X, talvez a outra pessoa precise da medicação Y, ou talvez nem precise da medicação. Pois é. Então, assim, porque às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas eu não tomo remédio, porque Deus é poderoso. Amém, Deus realmente é poderoso, mas Ele usa instrumentos aqui. Ele usa os médicos, Ele usa as medicações, né, para operar cura, para fazer milagre. Então, são coadjuvantes no processo. E, gente, uma coisa que eu trabalho muito no livro, e assim, eu tentei ser muito delicada por saber como é esse processo, assim, na forma como eu falava, nos títulos, tudo, eu quis levar a maior leveza possível, para que as pessoas elas realmente se identificassem, né, não ser só a minha história ali, mas que fosse algo que todas as pessoas... Então, quando eu falo de sono, eu falo do meu excesso de sono. Mas eu também falo de uma vez que eu perdi o sono, ou de pessoas que que perdem o sono, né? Então, eu tento fazer com que todas as pessoas que passam, e não só que não passam, tem pessoas que leram o livro e falavam assim, cara, esse é um livro para a vida. Sim. Você saber o seu limite é uma coisa para a vida. Fala do corpo, da alma e do espírito, né? Você fala o tempo todo, né? Que a gente precisa do cuidado com o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, exatamente. Né? Então, o que eu levo é não se negligencie em nenhuma área.
Porque da mesma forma como você falou de pessoas que não querem tomar remédio, tem pessoas que só tomam a medicação. E a medicação, gente, ela é como um analgésico. Porque ela me ajudou, eu não vou tirar o mérito, efeito, o mérito que ela me causou. Porque eu lembro quando eu comecei a tomar a medicação, passou uma semana, gente, eu chorei de felicidade. Assim, eu falei, meu Deus, eu estou conseguindo. Porque como eu tinha excesso de sono, ela controlava um pouco do meu sono. Então, assim, minha vida foi começando a voltar ao normal. Mas eu não queria tomar medicação para sempre. Sim. A medicação para mim era para ter um prazo. E eu não negligenciei. Então, eu tomei medicação. Teve uma época que eu precisei tomar o antidepressivo e o remédio para ansiedade. Só que aí, juntos, não sei o que acontecia, que os dois cortavam o efeito do outro, como se eu não estivesse tomando nenhum remédio. Para você ver a importância do acompanhamento também. É o psiquiatra que pode prescrever, você perceber, né? assim, quando eu percebi que estava alguma coisa estranha, eu até falei, cara, eu acho que o remédio às vezes parou de fazer o efeito e está na hora de trocar. E aí eu tive que escolher, né, assim, qual remédio que eu vou continuar, assim. E aí foi quando eu aprendi a controlar a minha ansiedade, né, assim, vendo que eu não tinha controle nas situações, porque a ansiedade era muita coisa que eu criava. Às vezes o evento nem aconteceu, mas na minha cabeça eu já criava, assim, meu Deus, isso vai acontecer. E eu falava assim, cara, eu tenho controle diante dessa situação? E quando a resposta era não, então eu deixava na mão de quem tinha o controle de tudo. Achei isso muito interessante quando você fala no livro mesmo. Entrega o controle para quem tem o controle. Para quem tem o controle. Exatamente. Então eu vejo assim, até onde eu posso ir, até onde que Deus vai. Eu consigo fazer, eu faço. Sim. Se eu não consigo, eu vou acalmar meu coração. É a confiança em Deus, realmente, né? E, desculpa. Não, pode falar. E eu estou me lembrando aqui, enquanto você fala, da questão... Tem uma questão muito falada também, principalmente assim, para nós que somos cristãos, as pessoas às vezes veem que a gente passa por alguma dificuldade, uma enfermidade, um problema. Alguém está livre de problema? Não, né? O próprio Cristo, ele nunca enganou ninguém. Ele falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, eu só peço que vocês tenham bom ânimo, né? Para que vocês possam vencer cada um dos desafios, porque ele venceu, né? Então, assim, de repente, as pessoas olham para o cristão e falam assim, não, mas o cristão, ele está dentro de uma bolha, ou às vezes até o próprio cristão pensa assim, né? Está dentro de uma bolha, está imune, está vacinado contra qualquer tipo de problema, de adversidade. E, na verdade, a gente sabe que não é assim. E aí, chegam, de repente, você está passando por uma... Você falou da questão dos julgamentos, que eu achei, assim... Importante a gente falar disso também, né? Dar um enfoque maior. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas Débora, você não é cristã? Você não é serva? Cadê sua fé? Cadê sua fé? Onde está o teu Deus? Onde está? Aí faz igual a mulher de Jó. Exatamente. A mulher de Jó. Débora, está na hora de se amaldiçoar teu Deus e morrer, né? Então, de repente, as pessoas não têm esse discernimento de que realmente o cristão, ele passa por adversidades como quaisquer outras pessoas. Mas, no nosso caso, tem uma diferença. A gente atravessa o vale, segurando na mão do Senhor Jesus, né? E o engraçado disso é que não é só cristãos que perguntam onde que é Deus, assim, ou você é cristã. Mas pessoas que não são cristãs também, às vezes, assim... mas pelo que foi passado para elas, né? É muita coisa do que a religiosidade passou para as pessoas. Então... muitas pessoas assim, não, ou até gente cristã mesmo, assim, é falta de perdão, isso tá aí em é pecado escondido, tem que confessar, você pediu perdão para Deus já pelos seus erros. Na verdade, isso daí é inveja. Sim, os julgamentos são inúmeros, né? E a gente sabe também que, na verdade, a gente, quando está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, né? Esses julgamentos assim, são inevitáveis mesmo, as pessoas sempre fazem. No seu livro, então, você falou que, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, você falou que você, num primeiro momento, você se sentiu só, né? É uma solidão, parece que invade a alma, né, Débora? E a gente mesmo acaba se isolando, a gente mesmo se coloca, às vezes, nessa posição. Mas, às vezes, a gente... É mais sobre a nossa perspectiva. Sim. Porque tinham pessoas, mas eu me sentia só. Eu estava cercada de amigos. Assim, meus amigos, até hoje, assim, esses amigos, eles me acompanham. Até hoje eu tenho essas pessoas na minha vida. Eu tenho um amigo que eu ligava de madrugada, Círio, e aí eu chorando, ele não sabia falar, ele só falava assim, olha para o céu. E até hoje o céu é a minha referência, assim. Sim. Eu gosto de conversar com Deus olhando para o céu. Até hoje o céu se tornou um lugar que eu olho e falo assim, Jesus está cuidando de mim, através
do céu, assim, eu olhava para o céu e falava assim, cara, Deus é bom, Deus deixou o céu de presente para eu poder olhar todos os dias e lembrar da bondade dele. Verdade. E a própria Bíblia fala, né, que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tá meio incrédulo? Olha para tudo que Deus fez, gente. Não tem como, né? A gente não acreditar num Deus tão poderoso que criou todas essas coisas. Pensar que a gente foi onde Ele mais caprichou. A obra-prima da criação, né? E vi que isso foi muito bom. Que Ele soprou, Deus soprou de vida na gente. Glória a Deus. Deus é tremendo mesmo. Eu me lembrei, eu estava falando, eu queria me lembrar. A questão da gente passar do cristão, passar por adversidade, passar por luta e tudo, né? Na verdade, a gente sabe que a gente passa por isso também. Só que tem situações, tem lutas que são fruto, na verdade, das nossas próprias escolhas. Sim. Então, a gente tem que estar atento a isso também, né? Não é culpar Deus, culpar o mundo, culpar o pastor, culpar a igreja, culpar o pai, a mãe, por aquilo que está acontecendo. Porque, na verdade, de repente, eu estou passando por uma situação muito difícil, mas eu estou simplesmente colhendo aquilo que eu mesma fiz, né? Fruto de uma escolha, como eu falei. E a gente entende também que... Oh, meu Deus, esse fone tá... E a gente entende também que existem coisas, existem situações que são vontade permissiva de Deus para a nossa vida, né? O que eu preciso aprender ali, né? Deus está te colocando, às vezes, uma situação, uma prova, para você sair melhor, mais forte, já pronto para o próximo nível, né? Então, Débora, eu quero ver com você uma outra coisa também. Quando a gente passa por já que a gente está falando de dificuldade, de provação, né? Quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, no seu caso foi a depressão, eu passei, eu até já falei aqui no canal também, da situação do câncer de mama. E no primeiro momento, quando você encara, você olha para aquele diagnóstico, você fala assim, pronto, tá tudo acabado, né? Fim de linha para mim, né? Não tem mais para onde correr. E aí a gente começa a ver o problema numa perspectiva, na perspectiva do porquê. Por que comigo, Deus? E acredito que você falou que tenha feito essa pergunta, né? Por que comigo, Deus? Só que, na medida da nossa intimidade, da nossa entrega, foi o que aconteceu comigo. Depois do diagnóstico, Débora, eu também entrei para o meu quarto. Eu fechei a porta ali e éramos só eu e o Senhor, né? E ali eu chorava, eu falava para Deus todos os dias o que estava assim assolando ali o meu coração, né? Quanta tristeza eu estava sentindo, e fui falando, e chegou um momento ali desse meu processo ali que eu olhei para Deus e falei assim, Deus, eu já entendi, a minha vida pertence a Ti. Né? Os meus dias estão contados por Ti, né? Se o Senhor quiser me recolher, eu estou pronta. Eu cheguei a falar isso para o Senhor. Tamanho o nível assim, da angústia, e junto com a intimidade que veio com essa angústia, né? E ali a minha perspectiva sobre aquele problema mudou, né? Eu passei justamente a fazer o que você fez no seu livro, que você escreveu. Eu passei a perguntar, Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Então, a minha perspectiva mudou do porquê, né? Por que isso, para o que o Senhor tem para me ensinar, né? Eu quero aprender rápido, né? Para que eu possa, como eu falei, mudar de fase, né? E aí você viveu isso também. Quando que foi, Débora, que a sua perspectiva do fim de linha, né, passou para a perspectiva da bagagem, né? Que você fala, que eu achei muito interessante aqui também. Chegou uma hora que eu olhei para a depressão, eu falei, cara, ela está tirando muito proveito de mim. Ela está tirando a minha vontade de estar com as pessoas, ela está tirando o meu tempo, ela está tirando o meu sossego, ela está tirando a minha paz, ela está tirando tudo da minha vida. Ela tirou a minha faculdade. Então, assim, chegou uma hora que eu falei assim, depressão, chega de tirar proveito de mim. Agora eu vou tirar proveito de você. Eu acredito na bondade de Deus de uma forma tão... E tirou mesmo. Eu acredito na bondade de Deus de uma forma tão clara, assim, para mim é tão firme a bondade de Deus, um pensamento que eu tenho de que Deus é bom, que para mim Deus é tão bom que Ele pega uma história ruim que aconteceu e eu posso fazer dessa história ruim algo bom. Então tem coisas que eu passei que não é assim, Deus que me colocou nessa situação, foi Deus que fez com que eu passasse por aquilo, porque assim, como você falou, tem as minhas escolhas,
se eu me sobrecarrego de trabalho, Sim. Se eu não durmo direito, se eu durmo 2, 3 horas, o meu corpo vai parar, o meu corpo Sim. parou uma hora, assim. Eu tive vários problemas de saúde, de somatização. E aí, eu lembro que um dia eu saí de uma consulta, eu fiquei no carro chorando, e eu conversando com uma pessoa, eu falei assim, cara, que horrível, eu não aguento mais ir para um médico, e ele virar para mim e falar assim, vai cuidar da sua cabeça. Tipo assim, teve um dia que um médico, assim, eu falei, gente, eu acho que realmente ele não pode ser psicólogo, porque eu saí acabada, assim, eu saí muito triste. Tipo, assim, A forma, é o que você estava falando, a forma como ele falou. de falar, né? E aí, assim, vários tipos de médicos, foi pneumologista, foi do coração por conta da ataque cardíaco que eu tinha pela ansiedade. E né? a medicação, talvez? Tudo. Não, teve uma medicação que eu fui parar no hospital a primeira vez que eu tomei. Então, eu tive várias somatizações, foi gastrite nervosa, a minha pele, eu tive alergia emocional, assim, depois de ficar meses sem poder usar maquiagem, sabonete, tinha que usar tudo infantil, creme infantil. Não podia usar desodorante, não podia comer industrializado, eu não podia fazer nada porque eu estava num nível de alergia tão alta, para depois de tanto tempo o médico falar, aí ele foi muito delicado, esse do alergista, assim, você vê tanto de médico que eu tive que passar nesse... Sim. E aí ele falou assim, realmente eu acho que é bom você procurar um psicólogo, não sei o que, isso eu ainda estava na adolescência, mais ou menos. Então, assim, o corpo, ele vai dando sinais, para. Vai, tipo assim, cuida da sua cabeça, assim, realmente a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, foi acompanhamento com psiquiatra, psicólogo e pastoral. Então, assim, eu cuidei de tudo. Sim. Então, assim, realmente... Todas as áreas, né? Que ficam ali fragilizadas, tem que né? cuidar de tudo, assim. Eu só consegui sair porque eu fiz com os 3, assim, foram os 3 caminhando junto, os 4 comigo, né, assim, vamos fazer tudo que é possível. Sim. Eu tive pessoas que... Conselheira, pessoas que tinham um papel assim, mais de aconselhamento na minha vida. Tinha pessoas que eram mais mentoras na área profissional, assim. Sim. Então, chegou uma hora que eu falei assim, depressão, chega de tirar proveito de mim. Agora eu vou tirar proveito. Então, eu olhei para tudo que eu estava vivendo, assim, me deu uma... Não sei se me deu uma força. Coragem. Eu falei assim, agora, exatamente, assim, agora eu vou pegar e vou tirar proveito de você ao máximo, assim, tudo que eu puder aproveitar desse período, eu vou aproveitar. Mas foi uma escolha minha, pegar e falar assim, eu vou tirar proveito dessa situação. Exatamente, você falou então, tudo assim, aí. Pegar, é uma decisão, é uma né, decisão. Débora? E a gente decide todos os dias várias coisas, o que a gente vai fazer com cada situação. Eu vou olhar para ela e me colocar na posição de vítima, porque várias situações eu fui vítima. Então, por exemplo, quando eu sofri um abuso quando era criança, aquilo foi uma decisão da pessoa. Sim. Então, assim, Deus deu livre-arbítrio para cada um, foi uma decisão da pessoa. Mas aquilo não quer dizer que Deus me abandonou, foi uma escolha da pessoa que teve uma consequência em mim. Mas o que eu vou fazer aquilo? Eu fui uma vítima? Eu fui, mas eu vou ser vítima para sempre? Não. E tem uma frase que eu acho incrível e, assim, parece tão clichê, né? Mas eu gosto de repetir, né? A frase diz assim, o que importa não é o que fizeram comigo, é o que eu escolho fazer com aquilo que fizeram comigo. Então, a decisão, ela está sempre nas nossas mãos, né? Eu posso, tem até um vídeo meu que eu falo assim, eu posso entrar para a caverna, ficar ali, né, murmurando com a solidão ali, olhando para aquele baú das desilusões, o nome do vídeo é Baú das Desilusões. Ou eu posso decidir, como você falou, chega, depressão, agora eu vou tirar proveito dessa situação. E aí que entra o curada para curar, né? É a bagagem que você falou, né? Então, eu acho isso, assim, olha que ensino, olha o que você consegue extrair de um momento tão difícil. Da mesma forma que o ferido, ele fere, o curado, ele cura. Então, o início, assim, quando eu pego o que eu escrevi naquela época, no sentimento que eu estava tendo, tinha muita coisa que eu falava ali, às vezes com raiva, porque tinha acontecido alguma situação. E aí, às vezes, a pessoa que falou aquilo, ela podia pegar e falar assim, caramba, fui eu que falei aquilo para ela, assim, meu Deus. E ela ser ferida com aquilo. Sim. E aí, hoje, quando eu fui reescrever o livro, eu falei assim, a intenção do livro não é ferir ninguém. Assim, não, mas a pessoa me fez mal. Mas não é porque erraram comigo que eu vou errar com ela também. Então, assim, tem muita coisa que eu tento colocar ali de uma forma com que ninguém fala assim, nossa, fui eu que falei aquilo para ela, fui eu que machuquei ela dessa forma, para que as pessoas realmente sejam curadas. Assim, não, você foi assim, muito delicada com a maioria dessas falar. Pessoas, mas elas têm um limite. Assim, eu converso porque é o jeito delas, e assim, a gente precisa aprender a lidar com o outro, perdoar as pessoas. Então,
O perdão, quando eu perdoo alguém, o perdão não diz sobre o outro, o perdão diz sobre mim. Perdoar é uma escolha. Então, assim, muitas dessas situações, eu acredito que a maioria não recebia um pedido de perdão, mas a decisão foi minha de perdoar e deixar com que elas fossem livres e eu fosse livre delas. E eu converso, tenho contato com a maioria dessas pessoas hoje. Que bênção. Então, foi uma escolha, assim, uma coisa que eu fui decidindo todos os dias, né? E o incrível desse curada, porque você fala, curada para curar, né? E eu me lembrei, o Senhor me levou ali naquela visão de Ezequiel, né? E quando ele fala do rio, né? E eu me lembrei também do Evangelho de João, que fala, aquele que crê em mim, rios de vida fluirão do seu interior, né? E é exatamente isso, né? Aquela música que eu amo, né? Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E não é assim que funciona? É o Espírito Santo que habita em nós, né? Por onde a gente passa, esse rio vai sendo transbordado. E pessoas vão sendo curadas, pessoas vão sendo alcançadas por esse mesmo amor que um dia nos alcançou. É porque Deus, ele decidiu, né? Isso é incrível, porque Deus decidiu fazer as coisas através da gente. Sim. E às vezes muitas pessoas falam, onde está Deus? Onde está Deus naquele problema que aconteceu? Mas a pergunta às vezes é onde a gente está. Então, Deus decidiu me abençoar através das pessoas. Sim. E Deus decidiu abençoar as pessoas através da minha vida. E é engraçado porque muitas coisas que eu compartilho, que eu falo hoje, foi porque alguém falou para mim. E às vezes a pessoa, assim, milhares de pessoas estão sendo... Tem pessoas que leram um livro que eu não tenho ideia de quem são, mas elas estão sendo abençoadas por algo que me falaram. Certeza. Então, assim, como que uma vida transformada transforma outras vidas. Com assim. certeza. Então, tem até uma frase que alguém falou uma vez, que é uma vida transformada transforma uma geração. Com certeza. Então, elas estão sendo abençoadas e nem tem ideia de quem foi a pessoa que talvez conversou comigo, me falou aquela frase, quem foi que me deu uma palavra, me trouxe um ânimo. Então, é uma soma de várias pessoas que me ajudaram. E o nosso papel é assumir a grande comissão. Ide, né? Que é até o nome da igreja, né? Ide, né? A gente precisa realmente pregar a tempo e a fora de tempo, como a Bíblia diz, né? E tem uma frase que eu também amo frases, viu, gente? Que eu amo, eu fico guardando, tentando guardar todas, mas são tantas, que diz assim, pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário for, use as palavras. Né? Tem muita gente que nunca vai ler a Bíblia, Débora, mas ela está ali de olho, lendo a minha vida, lendo o meu testemunho, lendo o seu testemunho. Né? Então, é por isso que a gente precisa cuidar, né, do nosso testemunho, no nosso falar, no nosso calar, no nosso caminhar, né, de um modo geral. Porque a gente está sendo exatamente esse referencial que muita gente está buscando. Exatamente. Né? As pessoas, elas olham o tempo todo. E é isso que é aquela frase, né, que eu falei no começo, que como eu trato o outro diz sobre mim. Sim. Então, diz sobre o que eu carrego, diz sobre Jesus na minha vida, porque como é que eu posso, às vezes, a maior pregação, né, foi até que eu falei no sábado, que a maior pregação, né, dos meus pastores, do Gabriel e da Shayla, eu não vi no púlpito, eu vi na vida deles no dia a dia. Só, que lindo isso, então, essa é a maior pregação que eu vejo, é no dia a dia com eles, é na convivência, vendo as pessoas normais, eles são humanos, que eles pregam, exatamente. Né? Que lindo. Então, às vezes, a gente pode falar muito bonito, a gente pode pregar muito bonito, mas quando a gente desce, às vezes, aquela não é a nossa atitude. E eu sempre... É minha oração com Deus de sempre. Assim, eu sempre falo sobre isso com Deus, que eu quero pregar aquilo que eu vivo com Ele. Essa assim, coerência, eu tento ser muito né? transparente assim, com as pessoas. E é um feedback legal que eu sempre recebo das pessoas. Elas falam, nossa, quando você fala... parece que aquilo tá falando assim com você, que chega e emociona a gente. Aí eu, de fato, Deus primeiro fala comigo, depois eu compartilho com as pessoas aquilo que Deus está falando comigo. E é isso que faz toda a diferença. E eu sempre oro, falo assim, Deus, eu não quero nunca falar algo que, tipo assim, eu não quero viver uma mentira, eu não quero tá vivendo algo que aquilo não faz parte do meu relacionamento com você, sabe? Eu quero sempre falar aquilo que você está ministrando no meu coração e... Muitas vezes eu me emociono falando, assim, porque é aquilo que Deus está sendo ministrado. Quando Deus falou aquilo sobre Gideão para mim, eu podia falar como se Deus estivesse falando assim, não, Deus está falando isso aqui para você. Mas, na verdade, eu estava me sentindo fraca e eu preciso ser honesta com as pessoas, assim,
eu tô sendo vulnerável, eu tava me sentindo fraca, eu não sou forte o tempo todo, assim, não tô bem sempre. É tem aquilo dia que eu falei da rendição, né? Um dia de altos e baixos, tem dia que tá baixo. Sim. Mas aí eu vou e corro para Deus. Então, assim, naquele momento que eu tava me sentindo fraca, que eu tava escondida ali como Gideão, e aí Deus ministrando no meu coração, e aí eu peguei, parei e fui conversar com Deus. Ele falou assim, Débora, eu não te vejo como a realidade da terra, eu te vejo com a realidade do céu. E na realidade do céu você é forte e corajosa. Então Deus ministrou aquilo para mim por quê? Porque eu estava me sentindo fraca. Sim. E foi esses dias. Então, assim, verdade. No momento que às vezes está difícil ali de eu enxergar, tipo assim, de ter coragem, eu corro para Deus. No momento em que eu não tô que eu tô triste, eu corro para Deus. E graças a Deus, Débora, a gente tem esse Deus maravilhoso para quem correr, né? Assim, para a gente se socorrer nele. Outro dia até a Érica estava falando comigo, a minha irmã, Fana, olha, eu fico pensando, como é que fazem as pessoas que não têm um Deus para se apegar? Né? Para buscar, para orar, para clamar, como que faz, né? Então, assim, eu também nem consigo imaginar, também não. porque todas as minhas questões, como diz a palavra, né? Elas são levadas ao meu paizinho, né? Porque é ele que tem a melhor estratégia para mim, é ele que vai me dar a melhor direção, né? Então a gente precisa levar as questões, mas estar sensível também à voz do Espírito Santo, aquilo que ele vai, como você falou, não é um monólogo, é um diálogo, aquilo que ele tem para te entregar, a direção que ele tem para te entregar, né? Eu acho que hoje eu falo que para mim a morte assim seria viver uma vida sem Deus. Porque seria o fim para mim, porque eu não consigo. Eu não estou bem, eu corro para Deus, eu preciso de um conselho, eu corro para Deus, eu estou feliz, eu corro para Deus. Então, assim, Deus é a minha base, Ele é a minha vida. Então, graças a Deus, Ele habita em mim, faz coisas através de mim. Amém. E está comigo em todos os momentos. Então, assim, todas as minhas decisões, assim, é incrível que quando a gente entrega a vida para Deus, todas as nossas decisões, elas são pautadas em Deus. Em Deus. Tipo assim, um emprego, as pessoas, não vou colocar Deus nisso. Não, Deus está comigo ali no meu emprego. Então, assim, vou decidir qualquer coisa, assim... eu vou atrás de Deus. Assim, mesmo que seja mais simples, gente, tem né? coisa que é tão besteira às vezes que eu falo, Deus, o que você acha? Eu faço isso porque com certeza, eu falo que tem que ser assim. Que é o melhor amigo que eu incluí no meu dia a dia, ele está comigo o tempo todo. Graças a então, Deus. Qualquer coisa, assim, eu tô no carro, eu tô conversando com Deus, assim, às vezes eu até conversando com os meus amigos, aí sempre eu tava no carro e eu tava conversando com Deus, às vezes quem deve passar do meu lado no carro, eu chorando, falo assim, meu Deus, a menina sofreu alguma coisa, tá triste, terminou o namoro, assim, às vezes é um momento de profunda intimidade com Deus, né? Com Deus, eu rindo, conversando com Deus. Que lindo. Então, assim, qualquer momento, assim, e tem dia, esses dias mesmo eu estava indo para academia, tinha um monte de compromisso. E aí eu no carro, Deus começou a falar comigo, comecei a chorar. Eu falei assim, cara, problema da minha agenda. Eu vou mudar minha agenda todo dia, mas eu gosto muito de ir pro pontão conversar com Deus. E eu mudei toda a minha agenda daquele dia, eu fui pro pontão e fiquei ali umas 4 horas ali sentada, conversando com Deus, chorando. Então, todas as minhas decisões, elas são... Deus é a base, assim, minha vida não faz, Amém. Não faz sentido. A gente já está aqui caminhando para o final, eu já vou pedir para você deixar aqui para a gente... Não, eu falei para a Débora, eu ficaria aqui, horas conversando, falando aqui sobre esse tema. Peraí que eu já vou falar disso também. Falando desse tema que eu acho tão interessante, né? E tão, assim, que pode ajudar tantas pessoas. Mas como o tempo, assim, às vezes é muito curto, então a gente já vai aqui caminhando para o final. Eu vou pedir para você deixar, Débora, uma mensagem, então, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para aquela pessoa que está realmente, assim, desanimada, né? Passando por um processo, esse processo que você viveu. Mas antes eu queria só tocar num capítulo que eu achei muito interessante também, que você falou, é só para finalizar, eu já vou passar para você, que você falou assim, cada um tem o seu processo. E eu achei isso incrível, porque é bem isso que a gente até comentou lá no início, mas eu vou falar de uma coisa que me veio quando eu estava lendo aquele capítulo. Aí o que aconteceu? Me veio aquela imagem, né, de quando Davi... Veio na minha cabeça a imagem, né? Quando Davi decidiu, se dispôs a enfrentar o gigante Golias, né? E aí eu vou lá, então eu vou enfrentar. E aí o que aconteceu? O rei Saul ofereceu para ele a armadura de Saul para que Davi pudesse usar para enfrentar aquele gigante. E Davi foi e colocou aquela armadura, mas ficou desconfortável, ficou pesada, não cabia nele, não era para ele. E ele resolveu não aceitar aquela armadura e resolveu lutar aquela guerra, né? Aquela batalha com as armas
que ele tinha, que era a funda, né? Era um cajado e uma funda. Então, ele resolveu lutar com as armas dele. Então, eu achei isso incrível quando você falou do processo, porque realmente cada um tem um processo, cada um tem uma forma de lutar as suas guerras, né? Toda hora eu me lembro de música, eu falei isso mesmo. Assim que eu luto minhas guerras. Eu sou movida à música. Então, assim, quando você fala assim, olha, para mim, isso aqui funcionou. Pode ser que essa minha fórmula, que esse meu testemunho aqui, ele não seja assim específico, todo ele para você, ele não caiba na situação que você está vivendo, mas algum proveito você vai tirar, né? Então, assim, a gente precisa realmente, como você falou o tempo todo aqui, e é isso mesmo, buscar o Senhor, né? E como diz a palavra, buscar enquanto se pode achar, né? Então, a gente buscar o Senhor, colocar diante dele todas as nossas questões, todos os nossos questionamentos, todas as nossas mazelas, todas as nossas alegrias, colocar tudo diante dele, né? E, esqueci, eu não podia encerrar sem falar isso. Quando você fala também que você fechou a porta do seu quarto para abrir a porta para Jesus entrar, né? Então, assim, eu achei isso tremendo, porque naquele momento ali, você estava se desligando desse mundo aí, do barulho do mundo, né? De todas as vozes, né? De acusação, de julgamento, enfim, todas as vozes. Estava fechando ali aquela porta e abrindo a porta do seu coração para o Senhor. Então, eu achei isso assim lindo demais. E agora eu vou passar para você deixar então essa mensagem, Débora, de encorajamento, de esperança, né, para essas pessoas que possam estar vivendo aquilo que você já viveu um dia, né, sabendo que há uma luz sim no fim do túnel, né? Então, para que essas pessoas não percam a esperança, né, e sabendo que Deus voltando lá na visão, né, do profeta, quando ele fala assim, profetiza, Ezequiel, sobre esse vale de ossos secos. Então, cabe a você, né, tomar essa decisão, você profetizar sobre tudo que está morto aí na sua vida, né, e falar assim, com o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus sendo soprada sobre essa situação que eu estou vivendo. Esses sonhos vão ser ressuscitados, tudo que está morto vai receber vida de novo. Então, Débora, eu quero que você deixe aqui agora essa mensagem de encorajamento e de esperança para essas pessoas, né, que estejam vivendo um quadro parecido com o seu, ou que conheçam outras pessoas que estejam vivendo também, até para saber como lidar, né, com essa questão. Deixa aí para a gente uma mensagem para quem está nos assistindo. Legal dessa última parte que você falou, né, da porta do quarto, porque antigamente eu fechava a porta do meu quarto para as pessoas, porque eu não queria conviver com as pessoas, eu estava com medo delas. E hoje, quando eu fecho a porta do meu quarto, é para me relacionar com Deus. Que lindo! E como ela falou que cada um tem a sua história, e de fato, né, cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo. Mas eu tenho certeza de que, dependente do processo que você esteja vivendo, que você vai viver, Jesus vai ser a base para esse seu processo. Com certeza. Então, para todas as pessoas, independente do processo, essa é a base principal. É se relacionar com Jesus, é conhecer quem Ele é. E quando você conhecer quem Jesus é, você vai se conhecer. Então, meu principal conselho é não negligencie o seu processo. Busque ajuda de profissionais. Faça acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, busque a ajuda das pessoas para te acompanhar. Eu não passei por isso sozinha, eu passei com pessoas ao meu lado, me ajudando, me fortalecendo. O dia que eu não estava bem, tinha pessoas que falavam que eu era forte, que me lembravam sobre as verdades do céu, sobre a minha vida. E eu sei que tem muitas pessoas que às vezes julgam, muitas pessoas que em muitos momentos acabam atrapalhando, mas vale muito mais a pena a gente focar e gastar nossa energia nas pessoas que estão nos ajudando. Então, você não está sozinha nesse processo, busque ajuda de pessoas para te ajudar, não desiste desse processo e esteja com pessoas, sabe? Busque ajuda em Deus, entenda quem você é. E eu quero que essa mensagem encha o seu coração de esperança, na esperança de que Jesus pode transformar a sua história, assim como Ele mudou a minha história. Eu quero que as pessoas, elas também tenham uma história de como Jesus mudou a história delas. Então, convida Jesus para entrar no seu quarto. Amém. E se relacionar com você. E tenha esperança de que um dia essa dor, tudo que você tem passado, ela pode chegar ao fim.
e de que esse é só um processo, como várias fases das nossas vidas, a gente vive várias estações, vários processos, e que é só um momento. Então, esse momento ele vai chegar ao fim. Então, tenho esperança de que um dia ele pode passar. E eu espero que a minha história ela possa encher a sua vida de esperança, que Jesus que mudou a minha história possa encher o seu coração com essa esperança. Que linda mensagem, é isso mesmo. E lembrando aqui do que você, só para a gente finalizar, deixar para você também, né, o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 3:20, né, eis que Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que promessa linda. Então, existe um algo que depende de nós, abrir a porta. Né? Então, como a Débora falou tão bem aqui, que há uma decisão que eu preciso tomar, de abrir a porta para o Senhor entrar. E aí, quando Ele entra, Ele vai transformar tudo que precisa ser transformado. Às vezes a gente canta de forma tão irresponsável, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E aí, quando Deus entra, Ele começa a mexer na estrutura e você fala, epa, Deus! Mas é assim que Deus faz, né? Como você falou no seu livro, Ele não invade, né? Ele espera que você tome a decisão de abrir a porta, convide-o para entrar, e ele vai entrar e transformar a sua história, como ele transformou a história da Débora. Amém? Olha só, Débora, essa aqui, mas eu trouxe essa caneca que eu sempre deixo uma lembrancinha para todos os meus convidados. E ontem foi meio corrido, eu falei assim, gente, eu não preparei a lembrancinha da Débora. Eu vou dar aqui essa mesma caneca da Fana Lopes, eu vou dar para a Débora, só que eu quero preparar melhor. Tá aqui, viu, Débora? Eu quero preparar melhor, quero fazer um mimo, quero colocar umas coisinhas dentro. Então, como ela não está pronta, eu não vou te entregar agora. A gente vai se encontrar na igreja no domingo e eu te entrego na igreja no domingo. Então, Débora, eu quero que você fale para a gente, fale aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como é que a pessoa faz para adquirir essa preciosidade aqui, ó, que vai mudar a sua história também. Amém. Lá no meu Instagram, que é @DéboraRaspante_, tem um link na minha bio, que tem o link que direciona para o e-book na Hotmart. Então, se você prefere ler livro em e-book, eu prefiro livro físico. Eu também. Mas se você prefere o e-book, lá tem o e-book também. E se você prefere o livro físico, a gente manda para todos os lugares do Brasil. Então, com a taxa de entrega, ele custa R$42. Então, é só ir lá e comprar, que aí colocar o seu endereço, as informações, que aí a gente manda para o Brasil inteiro. E eu compartilho vídeos nas minhas redes sociais, sempre falo sobre esse processo, né? Sobre o meu dia a dia, assim, tudo que Deus tem ministrado. Que lindo. Então, se você quiser acompanhar, é só ir lá no meu Instagram, que eu acho que é onde tem a venda dos livros, né? A maioria das vendas e toda a divulgação de tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Então, é só seguir lá e no Instagram que você pode adquirir o livro. Eu posso te mandar também o link para colocar lá na descrição? Na descrição. Joia. Então, vendas. Combinado. Será que dá? Se é lá da nossa igreja, já você pode comprar lá na igreja também. Se você for lá, você pode comprar pessoalmente. É porque tem a taxa de entrega, então aí fica um pouquinho fica um pouquinho mais caro pela taxa de entrega, porque é pelos correios. Então, mas se você morar aqui em Brasília e você quiser visitar aí, você é muito bem-vindo. Vai lá dar um abraço ali na Débora. A nossa casa é muito acolhedora, ela ama as pessoas de forma intencional, assim. Eu sempre me constranjo com o amor de lá. Então, se você quiser ir lá conhecer, pode ir lá, dar um abraço, porque vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Amém. Débora, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente da sua história, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, muito proveitosa para muita gente aí que vai nos ouvir. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo, viu? Valeu. Então, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Uhul!